Nesta noite eu estou pregando muito sobre o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, livro esse que eu estou lendo e, obviamente, por lê-lo, Deus vai dando palavra. Deus dá palavra conforme você lê, queridos. Ah, pastor, não lê a Bíblia, Deus não vai te dar palavra. Ah, pastor, não tenho sonho com Deus, visões com Deus, não tenho dons. Deus não dá isso para quem não lê a palavra. Amém? Deus não trabalha com adivinhação. A adivinhação não vem de Deus. Ok? Deus revela aquilo que você já leu, já estudou. Deus vai instruir você naquilo que Ele já falou, naquilo que já ministrou na palavra. Então leia, amém? Coma essa Bíblia, como Ezequiel diz, esse rolo, devora esse rolo, que em nome de Jesus Deus vai falar muito ao seu coração, assim como Ele tem falado. E hoje pela manhã, assim como domingo passado, Deus falou muito aos nossos corações, amém? Queridos, eu quero louvar a Deus pelo nosso louvor dos jovens, cada vez mais abençoado. Quero agradecer a Deus pela Débora, pelo Aleph e pelo Lucas, amém? Faltou Prodígio, Gabi Prodígio, faltou Carol. Então, esses jovens lindos que Deus tem nos dado aqui, para estar nos abençoando, nos conduzindo em louvor. Então, quão bom é nós vermos ritmos diferentes, louvores diferentes, então cada um na sua particularidade, cada um naquilo que mais ouve e naturalmente vai compartilhar isso com a igreja. Então nós louvamos a Deus pelos nossos jovens. Hoje, no GV dos jovens, tiveram quantas pessoas, Débora? 36 jovens. 36 jovens no GV aqui. Foi o recorde? Foi? Então, olha só. Olha quantas pessoas foram alcançadas, quantos jovens, tinham jovens do Andaraí também. Legal essa turma que está sendo formada, essa comunhão, esse compartilhar, esse conhecer. Não é verdade, queridos? É bom nós termos amigos de pessoas do seio da igreja. Ok? É aqui que nascem namoros, noivados, casamentos. Enquanto estivermos juntos, isso é muito importante. Amém? Porque certamente não encontraremos nada lá fora. Tem que ser realmente dentro da família da igreja. Amém, meus amados? Glória a Deus. Abram as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo número 17, Gênesis 17, versículo número 5. Hoje pela manhã eu preguei sobre alguns posicionamentos de Abrão, principalmente em relação ao capítulo 16, em relação à sua esposa Sarai, como Abrão foi omisso, como Abrão foi um esposo negligente, como Abrão negligenciou a sua função de proteger a sua esposa, como Abrão se omitiu por muitas vezes. Promessa que Deus tinha para Abraão, e sempre eu começava, cada versículo eu dei um título, e o título era: para toda promessa de Deus existe, 3 pontinhos, para toda promessa de Deus, existe uma realidade desafiadora. Se você tem uma promessa, tenha certeza, a realidade te desafia a acreditar nela. Se você tem uma promessa, quando você olha para a realidade, você diz: não dá. Deus prometeu a Abrão filhos e filhos. Sara era estéril e tinha 90 anos. Quem vai crer nisso? Ou seja, para toda promessa de Deus, tem uma realidade desafiadora. Eu falei sobre outro ponto: para toda promessa de Deus, existe um atalho do diabo. Sempre vai ter um atalho para você não confiar e não esperar. Sempre vai ter. Uma rota de fuga, uma rota para você escolher aquilo que não exige esperar, mas é algo imediato. E foi isso que, infelizmente, Abrão anuiu concordou com a proposta de sua esposa Sarai. E aí ele pega Agar para ser a mulher dele também, enquanto ele era casado, e ele toma Agar como sua outra mulher, e daí nasce Ismael, porque não soube esperar a promessa, porque era de Sarai que viria o filho, era de Sarai que Deus tinha a bênção na sua casa, mas ele, o homem, anui, ele concorda com o que Sara pede, e o homem, sabedor da promessa que Deus tinha para ele, Abrão, ele diz sim, senhora, para sua esposa, mesmo sendo aquela proposta que iria totalmente contra a palavra de Deus. Ele, um banana, ele concorda, e ele diz sim. Existe um adágio popular que eu comentei hoje pela manhã, que infelizmente, às vezes ele permeia no seio da igreja,
que aquele adágio que se diz, lá em casa mando eu. Como é que você manda? Sim, senhora. É assim mesmo, eu faço os adágios tudo errado, mas é isso ainda, não é? Então, a última palavra em casa é minha. Sim, meu amor. Sim, senhora. Ou seja, é uma forma de se eximir da responsabilidade. Se você é o cabeça, se você é líder, você tem que direcionar a tua família à presença de Deus. Quando Sara fala, olha, toma Agar, o que Abraão tinha falado? Está maluca. Somos uma família de Deus. Nós temos uma promessa de uma família abençoada. Jamais ele podia aceitar o conselho de Sarai, por mais que ela tivesse boas intenções. Jamais, porque ele tinha uma promessa que da família dele viria a sua descendência. Amém, queridos? E depois você leia, ou melhor, você acompanhe pelo YouTube a mensagem de hoje pela manhã. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Se fosse você, esposa, deixava assim do lado do seu marido para ele ouvir a pregação toda. Talvez ele fosse ter um ataque do coração depois. Mas é bom, esse choque é bom. Mas, queridos, eu quero continuar com Abraão, porque a promessa perdura. A promessa continua de Deus para Abraão, onde da sua descendência, Deus iria multiplicar a sua descendência, a tal ponto de Deus falar, olha para as estrelas do céu, conte-as, se é que podes. Ninguém pode contar quantas estrelas tem no céu. E Deus fala, pois bem, assim será a tua descendência, Abraão. Então, Deus tinha uma promessa para Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo 5. Quem achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé para a leitura inicial desta noite. Gênesis 17, versículo 5. Todos acharam, amém? Amém ou não amém? Amém. Gênesis 17, 5 diz assim, Abrão, já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Deus amado, em nome de Jesus, Deus, foi lida a tua palavra que é viva por si só, palavra que não depende de interlocutor, palavra, Deus, que se não for dita por homens, as pedras clamariam. Deus, a tua palavra, Deus, que divide alma do espírito, juntas e medulas. Deus, fala conosco nesta noite, joga por terra toda incredulidade, joga por terra toda dúvida que não procede de ti, joga por terra, meu Pai, toda omissão, joga por terra tudo aquilo que nos afasta de ti, Senhor, e fala conosco. Precisamos de ti, precisamos ouvir a tua voz e sairmos daqui cheios de fé, alimentados pela tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar, queridos. A temática desta noite, a pregação, o tema que eu dei é: teu milagre tem nome e data. Fala para o seu irmão, teu milagre tem nome e data. Ele não ouviu, fala de novo, teu milagre tem nome e data. Amém? E você vai nomeá-lo e você vai datá-lo nesta noite em nome de Jesus, amém? Receba isso, tem um tempo certo e é aquilo que você tem almejado, sonhado, você sabe o nome e Deus vai fazendo, eu creio e nós caminhamos nessa fé, amém, queridos? Mas é interessante o capítulo 17, versículo 5, porque Deus muda o nome de Abrão. Agora não é mais Abrão, Abrão quer dizer pai exaltado, agora ele vai ser Abraão. E na Bíblia, queridos, que quer dizer pai de multidões, ou seja, de pai exaltado para pai de multidões. Na Bíblia, sempre quando há uma troca de nomes, é como se fosse uma nova história se iniciando. Jacó para Israel, ou seja, de usurpador, aquele que puxa o calcanhar, isso quer dizer Jacó, para Israel, aquele que prevalece com Deus, ou seja, a mudança de nome denota, aponta para um novo ciclo, uma nova etapa de vida. Então, quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, em outras palavras, Deus está dizendo, Abraão, agora chega, agora eu quero realmente que você esteja firme na minha presença, como diz o início do capítulo 17, anda na minha presença, porque o milagre vai acontecer, amém, meus amados? Então, quando eu aceito Jesus, eu não sou mais o Alexandre, eu sou o Alexandre de Cristo, amém? Eu sou o Alexandre que foi transformado por Cristo. Eu passo a ser um cristão, meu nome é mudado, meu caráter é mudado, minha vida é mudada, meus pensamentos são mudados, minha direção, meus sonhos mudam. Amém, queridos? Então Deus estava mudando Abrão, agora, a partir de agora, uma nova história se inicia. E Deus diz no versículo 6, far-te-ei fecundo extraordinariamente. Havia uma promessa sobre Abrão também.
Amém? Um homem de 100 anos, um homem já cansado, e Deus fala, olha, eu farei de ti fecundo extraordinariamente, ou seja, é mais do que ordinariamente, eu vou fazê-lo fecundo durante muitos anos. A tua descendência vai realmente se expandir por toda a terra. Uma promessa de ser fecundo, de abençoar, de ter uma família próspera, uma prole ampla. Mas, queridos, havia uma realidade nua e crua. Havia uma realidade que, como eu falei pela manhã, era antagônica a essa promessa. Tudo bem, fecundo extraordinariamente, mas o problema não é meu, é da minha esposa que é estéril. A realidade não bate, a realidade ainda é assustadora. Ainda é assustadora. Por mais que Deus tivesse essa promessa para Abrão, que ele teria uma família, uma descendência ampla, sua esposa ainda era estéril. Quando eu falei pela manhã, queridos, para toda promessa de Deus, existe uma realidade desafiadora. Se tem promessa, a realidade diz não. Não vai acontecer. Por isso que eu falei também hoje pela manhã, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível. Por que é impossível? Porque a realidade é nua e crua. A realidade é um tapa na cara do crente. A realidade diz, não vai dar. Ela é estéril. E a promessa diz, farei você fecundo extraordinariamente e a tua descendência vai ser ampla, enorme, vai se expandir. Queridos, como acreditar nisso? Só pela fé. Só pela fé. Amém, meus amados? E Deus renova essa aliança, renova essa palavra. Abraão, agora você é Abraão. Você está em outro tempo, mas Deus ainda continua. Olha que diz capítulo 17, Gênesis 17, versículo 15. Pula para o versículo 15, dá uma andadinha aí para frente. Deus vai novamente a Abraão agora conversar com ele. Versículo 15 diz assim, disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém, olha que Deus fala, eu vou mudar o nome de Sarai também. Não vai ser mais Sarai, vai ser Sara. Abraão, assim que eu começo uma história nova em ti, eu começo uma história nova também com sua esposa. Queridos, quão lindo é o casal ser transformado. Normalmente, estatisticamente falando, as mulheres têm por mais sensibilidade, entenda da forma como você quiser. Geralmente as mulheres, percentualmente, você encontra mais mulheres em uma igreja, então as mulheres são mais voltadas para ter esse encontro com Cristo. O homem, ele, pela sua própria natureza, pela sua própria constituição hormonal, física, é muito racional, é querer muito entender as coisas, quando as coisas de Deus nem sempre vão ser entendidas, mas é pela fé. Mas quando Deus transforma Abrão em Abraão, Sarai em Sara, Deus falando, olha, eu estou trabalhando na casa, na família. A família vai começar um novo tempo. Receba isso para a sua vida em nome de Jesus, amém? Um novo tempo para a sua casa, para a sua família. Promessas de Deus se cumprindo. Em nome de todas as áreas, seja na área financeira, na saúde, na espiritual. Promessas se cumprindo. Dons, talentos, aquilo que um dia você fez para Deus, Deus renovando isso. Sarai é princesa no hebraico. Sara também é. Então, a princípio, é Deus ratificando essa princesa que era Sara. Essa princesa que precisava ser cuidada pelo príncipe, Abrão, que muitas vezes não tinha nada de príncipe, mas negligenciou bastante. Mas agora Deus vem de novo Abraão e fala, agora sua esposa também, mudei o nome dela. Agora ela é Sara. Eu tenho uma promessa para a vida dela também. Aí o versículo 16 diz, abençoá-la-ei, e dela te darei um. Olha que Deus agora é mais específico, né? Abraão, você não entendeu que você tem uma esposa, né? Você foi para Agar. Abraão, é dela, ou seja, é de Sara que vai vir tua descendência. Abraão, você tem Ismael, eu vou abençoar Ismael, mas é de Sara que eu vou te abençoar. É dela, é o filho dela te darei um filho. Queridos, guarda uma coisa, o teu milagre está em casa.
O teu milagre está em casa. Deus já te instrumentou para o teu milagre. O milagre de Abraão é Sara. É Sara. O milagre teu já está em casa, queridos. Às vezes começamos já a pensar o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. Calma, senta em casa, conversa com teu esposo, com o teu marido, com os seus filhos. Teu milagre está em casa, está em família. E Deus fala, abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, versículo 16, sim, eu abençoarei, e ela se tornará nações, reis e povos procederão dela. Amém, queridos? Olha como até então, Deus já havia falado apenas em relação a Abraão. Agora Deus fala, e Sara também, eu farei dela, eu abençoá-la-ei. Ela era estéril, queridos. Eu entendo que esse abençoar Sara é o quê? Eu vou curar Sara. Eu vou acabar com essa esterilidade. Essa mulher vai ser fecunda. O milagre sempre esteve na tua casa, Abraão. Não adianta ir para fora, não adianta buscar em outro lugar. Teu milagre sempre esteve em casa. Espera, aguarda. Creia. Confie. Incentive. Não larga os pontos. Amém? Creia que Deus vai fazer milagre dentro da tua casa. Amém, meus amados? Glória a Deus. Olha para a tua casa com fé. Ah, pastor, mas você não sabe, tem tantas áreas estéreis na minha vida, é área financeira, é área emocional, está tudo estéril. Eu creio que teu milagre está em casa. Em nome de Jesus, amém? Teu milagre está em casa, creia nisso. Versículo 17. Então se prostrou Abraão, rosto em... Você pensa o quê? Ele vai orar, ele vai agradecer. Deus falou que iria abençoar Sara. Deus falou que ela seria mãe de nações. E aí Abraão recebe essa promessa. O que ele faz? Versículo 17. Então se prostrou. Quem se prostra reconhece que existe alguém superior a ele. Rosto em terra é uma expressão de quem está orando. Mas olha o que o texto diz. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e riu. Riu da promessa de Deus. A realidade é nua e crua. A realidade, queridos, realmente é desafiadora. A realidade ainda era da esposa com 90 anos, ele com 100, a esposa com 90 e a esposa ainda estéril. Queridos, só louco para crer numa promessa dessa. Só louco. Por isso que as coisas de Deus para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. É poder de Deus. Tem que confiar, se Deus falou, vai acontecer. Mas agora chega Abraão e começa a rir. A Bíblia diz, vamos continuar, querido, versículo 17, rosto em terra, e se riu, e disse consigo mesmo, ou seja, ele está rindo, sabe aquela risada interna, interior? Ninguém viu o riso. Não era visível o riso de Abraão. Ele ria consigo mesmo, mas Deus via, queridos. Deus sonda e esquadrinha corações. Deus sabe quando você está rindo daquilo que Ele falou, ou quando você está crendo. E por vezes, queridos, nos encontramos realmente, não é possível. Que promessa é essa de Deus? E aí Abraão começa a rir consigo mesmo, e o versículo diz, olha o que Abraão diz, isso tudo consigo mesmo falando, a um homem de 100 anos, há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos, ele começa a fazer cálculos, ele duvida, e queridos, essa dúvida é o que está em Romanos capítulo 4, que eu preguei hoje pela manhã, quando diz que Abraão duvidou não por incredulidade. Existem dúvidas que não são consequências de incredulidade. Existem dúvidas que não é fruto de incredulidade. Parece um paradoxo, né? Mas existem dúvidas que são naturais do ser humano. Não quer dizer falta de fé. Você crê, mas a realidade te mostra um quadro péssimo, e você crê, eu creio, mas ao mesmo tempo não vejo nenhum sinal, nenhuma luz no final do túnel, nenhum sinal que algo está acontecendo, algo está mudando. É uma dúvida que Deus entende em nossos corações, é uma dúvida que Deus compreende. Romanos 4 continua falando, esperando contra a esperança. Abraão esperou contra a esperança. Como é que se espera contra a esperança? Porque quem se espera, a palavra espera vem de esperança. Esperando contra a esperança é a mesma coisa que duvidando, mas não por incredulidade. Ou seja,
é entender que a realidade é desafiadora mesmo. E é desafiadora. E ela só é vencida por fé constante, queridos. Fé constante não quer dizer que você não tenha dúvidas internas de como será. A questão não é se Deus vai fazer, é como vai ser. Porque eu não vejo nenhum sinal de como será. Eu creio que será, mas como será, nada me dá, não dá um sinal algum. A mulher continuava com 90 anos. Ele continuava com 100. A mulher continuava estéril. E você vai ver depois, mais adiante, que eles não tinham nenhum costume de homem e mulher. Eles já tinham parado a relação íntima. Então, imagina um homem receber uma promessa dessa e não ter nenhum fato concreto para ter mais ainda esperança. E ele ri, queridos, ele ri consigo mesmo. Deus viu. Olha aqui de versículo 18. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. O que Abraão fala? Olha, pelo menos eu tenho Ismael com Agar. O filho da promessa não era Ismael. Não era, queridos. Amém? Teu milagre está em casa. Teu milagre está em casa. E Deus vai prosperar com o que tem em casa. Em nome de Jesus, amém? Não abra mão. Teu milagre está em casa e Deus vai fazer você prosperar com o que está em casa. Amém, queridos? Ah, pastor, está velhinho, está gastado. Teu milagre está em casa. Amém? Vale a pena esperar, vale a pena confiar. Deus vai fazer milagres em nome de Jesus, amém? Versículo 19. Deus lhe respondeu. Deus responde ao riso interno de Abraão e ao que ele falou. Ah, pelo menos tem Ismael. Olha o que diz 19. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher. Eu gosto de botar isso, queridos, porque Deus não precisava falar tua mulher. Sara é a mulher dele. Deus não precisava falar tua mulher. É quase que um pleonasmo, uma repetição. Eu não preciso falar. Mas Deus quer deixar claro, camarada, ela é tua mulher. Eu tenho que falar, é Deus falando o óbvio. Ela é tua mulher. Abraão, Sara, tua mulher, porque até agora você não tem visto ela como tua mulher. E como marido que vai proteger essa promessa que vai se cumprir, Abraão. Olha para a tua mulher e fala: ela é minha mulher, ela é quem eu tenho que proteger, ela é quem eu tenho que alimentar a fé dela. Eu tenho que ser o baluarte da fé em casa. Eu tenho que ser o encorajador da casa, da família. Eu tenho que ser aquele que entende mais da Bíblia em casa. Eu tenho que ser aquele que vai instruir espiritualmente minha casa, minha família. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É tua mulher. É Deus dando um tapa na cara de Abraão, queridos. Sara, tua mulher, entre vírgulas, explicativo. Tem que explicar o óbvio. Nos dias de hoje a gente falava: vou desenhar, hein? Se fosse escrito hoje a Bíblia, seria: vou desenhar para ti, Abraão. Porque está difícil você entender. Ela é tua mulher, cara. Não é Agar, não. Agar não é tua mulher. Agar foi um joguinho que você fez com a tua esposa para tentar criar um atalho para a promessa de Deus se cumprir. Ela não é tua mulher. Teu milagre está em casa. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém ou não amém? 19. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um... Olha como Deus, assim, Abraão está cheio de dúvidas, né? Abraão está falando: não, mas tem Ismael. E aí Deus já nem retruca. Ele fala: de fato. Ou seja, deixa eu pontuar aqui, Abraão. Cortando a coisa. De fato, animalzinho, escuta o que eu estou falando. É como se Deus estivesse assim: escuta o que eu estou falando. De fato, tua mulher, Sara, tua mulher, te dará um filho. Entendeu agora? Ela vai ter um filho. Recebe aí, mulher de Deus, em nome de Jesus, amém? Você que está esperando, aguardando e crendo e orando por um filho, por uma prole na sua casa, na sua família, Deus vai te conceder em nome de Jesus, amém? Deus respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamará Isaque. Que a criança nem existia, mas ela já tinha nome. Teu milagre tem nome. Amém? A tua promessa tem nome, é Isaque.
Eu não sei quem é Isaac na tua vida. Talvez Isaac seja um concurso público que você esteja almejando na fundação tal, no órgão público tal. Tem nome teu milagre. Amém, em nome de Jesus. Teu milagre tem nome, é Isaac. É a cura do câncer, é a cura de não sei o quê. Tem nome. Tem nome, meu amado. Tem nome, igreja. Amém, queridos? Glória a Deus. É Isaac. Estabelecerei, versículo 19, estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Deus continua a prometer. Mas agora tem nome. E, queridos, quando se nomeia algo, se dá vida. Se torna visível, palpável, dá para se enxergar. Caramba, tem nome, tem vida. Teu milagre tem nome, em nome de Jesus, amém? Versículo 21. A minha aliança, porém, estabelecer-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará a luz, neste mesmo tempo, daqui a um ano. Teu milagre tem nome e tem hora certa. Tem nome e tem data certa. Vai acontecer em nome de Jesus, amém? Receba isso para a sua vida. Eu não sei qual é o Isaac que você tem sonhado, orado. Eu não sei, o Isaac é aquilo que você tem sonhado. O Isaac é a promessa que você tem esperado. Amém? E agora você sabe, tem nome, Deus já mostrou, Deus mostra. Queridos, eu não vou me esquecer, nem crente eu era, mas eu passava ali na praça, ali no Campo de Santana, olhava para aquele prédio do tribunal e falava, um dia eu vou trabalhar aqui. Não sei porquê, queridos. Nem formado eu era ainda, mas eu olhava para aquele prédio, eu vou trabalhar aqui. Tem coisas que Deus já mostrou para nós. Tem coisas que Deus já falou, já nominou. E aí, infelizmente, a gente só vai entender depois, né? Caramba, não é que eu pensava naquele lugar, passei. E aí você olha para situações que Deus já mostrava algo para você. Caramba, não é que está acontecendo, vai acontecer em nome de Jesus, amém? Creia. Teu milagre tem nome e data certa para acontecer. A questão é, como você vai ser encontrado quando a hora chegar? Você vai esperar ou você vai chamar Agar para resolver teu problema? Ou você vai guardar e crer que Deus vai fazer milagres? Amém, queridos? Glória a Deus. Continuando, pula agora para o capítulo 18, versículo 9. Gênesis 18, versículo 9. Então lhe perguntaram, Deus aparece para Abraão novamente. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti, daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás. Sara estava atrás da porta ouvindo a história. Não sei o que isso quer dizer, mas Sara estava atrás da porta ouvindo tudo. Versículo 11. Eu não vou continuar com isso não, parei aqui, tá? Versículo 11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Versículo 12. Sara está atrás da porta ouvindo a promessa. Versículo 12. Riu-se, pois Sara no seu... Sara também riu. Algumas pessoas falam, porque a palavra Isaac quer dizer riso. E as pessoas falam, Deus colocou Isaac porque Sara riu. Abraão também riu. Então não venham colocar um peso na mulher que Abraão também riu. Então os dois riram. Os dois estavam em dúvida. E é uma dúvida plausível. É uma dúvida que não é fruto de incredulidade. É uma dúvida de não ver aparentemente nenhum sinal. Versículo 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também meu senhor, terei ainda prazer? Versículo 13. Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Deus sondou o coração de Sara. Por que se riu Sara? Dizendo, será verdade que darei ainda luz, sendo velha? Versículo 14. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Guarda essa frase para você, querido. Será que para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil para Ele? Será que há para o Criador dos céus e da terra, que o fez, que o constituiu, que te fez de uma forma perfeita, há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Para mim há, para você inúmeras, para nós inúmeras dificuldades tem,
Mas para Deus, alguma coisa demasiadamente difícil? Não tem, queridos. O que é esterilidade para Deus? Deus cura na hora que Ele quiser. Deus dá um filho a hora que quiser. Deus ia fazer o milagre a hora dele, o tempo perfeito. E Ele deu a data, ou melhor, o tempo, daqui a 1 ano. Recebe isso na tua vida. Creia, queridos, vale a pena esperar, porque tem data certa e tem nome. Não se precipite, não olhe para trás, permaneça firme. Por mais que haja dúvidas em teu coração sobre algo que não dá sinal algum, mas se Deus falou, vai se cumprir. Amém, meus amados? Há alguma coisa demasiadamente difícil? E ele continua, versículo 14. Daqui a 1 ano, pela terceira vez, daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Sara terá um filho. Teu milagre tem nome e tem data certa. Receba isso para a tua vida, amém, queridos? Deus insiste contigo, Deus não quer vê-lo de forma alguma cabisbaixo e sem fé. Creia, teu milagre tem nome e tem data certa. Isso acontece, pastor? Acontece. Para encerrar, dê um pulo na sua Bíblia. Vá para o capítulo 21. Gênesis 21, versículo 1. Olha o que o texto bíblico, olha o que a palavra de Deus diz. Capítulo 21, versículo 1 diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo, 1 ano, de que Deus lhe falara, no tempo certo. Há um tempo determinado, seja 1 ano, sejam 2 anos, sejam 6 meses, eu não sei, mas tem um tempo determinado por Deus. O que adiantou, Abraão, buscar fora de casa a solução para o seu problema? O que adiantou buscar Agar? Se tem um tempo determinado para a tua promessa chegar, e ele vai chegar. Teu milagre está em casa, queridos. Em nome de Jesus, amém? Tem nome, tem data, e vai chegar. Chegou em Sara, e olha o que diz o versículo 3. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Risada. Para que ambos nunca se esquecessem de que a realidade era desafiadora. E eles riram dela. Mas Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu. Amém, queridos? Deus é fiel. Não crê em promessas, não. Crê em quem fez promessas. Promessas você deve ter recebido de muita gente. Mas Hebreus capítulo 11 vai dizer: fiel é aquele que fez a promessa. Você não crê na promessa, você crê em quem fez a promessa. É em Cristo Jesus que nós cremos. E se a palavra saiu da boca dele, tem tempo e tem nome. Todo culto está acontecendo isso agora. Tem tempo e tem nome, queridos. Amém? Receba isso na sua vida. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Obrigado. Vamos orar por milagres, amém, queridos? Vamos orar por milagres. Tem nome e tem tempo. Pastor, eu já vejo o nome. Pastor, eu vou esperar esse tempo determinado. Isso. Não pare, não desista. Teu milagre está em casa. Teu milagre está em casa. Não adianta inventar. Quem inventa, inventou, não inventa. Teu milagre está em casa. E tua família vai ser abençoada. Teus filhos serão abençoados. Amém? Porque é uma promessa para a tua vida. É uma promessa para a tua casa. Em nome de Jesus. Insista, não desista. Porque teu milagre tem nome e tem data para acontecer. Amém, queridos? Quem entendeu, dê glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus. Deus, como aprendemos com Abraão. Deus, como aprendemos com Sara. Um casal com tantas dificuldades como todos nós. Com tantas lutas semelhantes a que nós passamos. Senhor, com dúvidas semelhantes às nossas. Será que meu cônjuge vai se converter? Será que isso vai acontecer na minha casa? Será que um dia eu vou ver meu marido lendo a Bíblia? Será que um dia eu vou ver a minha esposa firme? São tantas dúvidas que temos. Mas já há uma promessa: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Como diz Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, é uma promessa para as nossas vidas. O milagre ainda está em casa. O milagre não está lá fora. O milagre está, o instrumento do milagre está em casa.
E ele tem nome e tem data para acontecer. Senhor, eu oro por esse milagre, por esse Isaac de cada um aqui. Cada um tem um Isaac, uma promessa, Deus, que eles estão clamando e pedindo. Tem nome esse milagre, Senhor. Deus, nomeia agora no coração desse homem e dessa mulher. Deus, e tem um tempo certo para isso acontecer. Nós cremos que as tuas promessas têm um tempo exato para acontecer. Senhor, então ajuda-nos a permanecer crendo, fiéis à promessa, em quem fez a promessa. Por mais que haja dúvidas em nossos corações da forma como isso vai acontecer, não se vai ou não vai acontecer, mas da forma com a qual acontecerá esse milagre, existem dúvidas, mas nós cremos, Senhor, que vai acontecer. Não buscaremos Agar, não buscaremos atalhos do inferno. Cremos que o milagre está em casa, dentro do nosso lar, e lá o milagre vai acontecer. Deus abençoa famílias, abençoa cada homem e cada mulher que aqui está, abençoa aquele que nos ouve agora, aquele que irá nos ouvir. O teu milagre está em casa, tem nome e data para acontecer. Senhor, nós cremos, e nós tomamos posse do Isaac que nós estamos pedindo. Qual o teu Isaac? Senhor, tu sabes do Isaac de cada um aqui, e eu oro por cada um que aqui está, cada Isaac no coração dos teus filhos. Nós oramos, Senhor, que no teu tempo vai ser concretizado. Nós tomamos posse desse milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Diga um glória a Deus bem alto aí no seu lugar. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Glória a Deus.